Galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vem comigo que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho do movimento Handstand Walk, beleza? Bora lá! Turma, primeiro acessório que nós vamos realizar vai ser aqui na parede, tá? Então nós teremos que tirar e colocar a mãozinha em cima da anilha de uma forma simples. Eu não posso ter dificuldade para tirar a minha mão do chão quando eu estou andando, né, em parada de mão. Então esse é o primeiro acessório base. Preciso tirar essa mão com calma. Se você, por acaso, está tirando a mão, né, muito bruscamente, voltando rápido para o chão, então você precisa trabalhar mais esse acessório para você tirar essa mão com mais tranquilidade, ativando e controlando o seu corpo, ok? Com uma maior eficiência. Na hora que você for virar, você fazer a mesma coisa sem dificuldade, beleza? Então, primeira atividade aqui, ó, você pode tanto entrar num wall walk ou fazer uma estrelinha na parede, né? Eu vou fazer da forma mais simples para vocês. Então, faz um wall walk lá na parede, beleza? Então, o peito sempre virado para a parede é mais fácil. E aí você vai ter que trabalhar esse movimento, ó, as mãos em cima da anilha e desce as mãos embaixo, beleza? Pode fazer aí 10 vezes, 5 vezes cada mão. E se você achar que está fácil, você pode aumentar a amplitude, pegar uma anilha mais alta e colocar para você ter que tirar. E aí, turma, coloca uma anilha mais alta para você fazer o mesmo processo. Agora eu vou entrar lá em estrelinha, tá? Para facilitar o meu movimento. E você vai fazer e repetir o mesmo processo, tá? Então tem que ter calma para tirar essa mão, ok? Lá do chão não pode tirar assim, ó. Se você tá com essa dificuldade, sinal que você tem que trabalhar mais esse movimento de solo, tá? Porque quando você for andar, você precisa tirar essa mão com tranquilidade para dar sequência, ok, no movimento. Próximo acessório, nós vamos também realizar ele aqui na parede, só que nós iremos impor um movimento lateral, tentando trabalhar com calma, ok? Essas mãos também, dessa forma. Então pode entrar em wall walk ou de estrelinha, tá? O que você vai fazer? Você vai ficar lá com o seu corpo bem ativo e você vai andar para a lateral, ó. Leva uma mão, leva a outra. Eu não posso levar uma mão e deixar a outra, que eu vou perder toda a ativação e sincronia do meu corpo. Então levei, leva a outra. Levei a direita, leva a esquerda. 5 para um lado e 5 para o outro lado. Lembrando que é importante você acompanhar os pés na hora que estiver andando, fazendo esse movimento lateral. Porque se você não conseguir trabalhar com os pés também, o seu tronco vai indo e o seu pé vai ficando dessa forma, ó. Então você vai andando, ó, e o seu pé vai ficando. Então você coloca as mãos pro lado e o pé também. Turma, terceiro acessório, tá? Você deve colocar uma band mais ou menos na linha do seu cotovelo, tá? Porque nós vamos trabalhar a entrada. Para que a band? Para se você entrar muito bruscamente, né, ela vai te arremessar de volta, né? Lembrando que você tem que ter uma certa velocidade e constância para entrar no movimento. Se você entrar muito forte, você vai capotar, entendeu? E se você entra muito fraco, você não vai chegar na linha média do movimento, que é quando o seu corpo está todo esticado numa linha vertical, beleza? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar ali um palmo na mão de vocês antes de chegar no hack, tá? E vocês vão fazer essa ativação com as pernas esticadas até tocar a band. Então mãozinha lá, próximo o hack, um palmo, beleza? E aí você vai virar e vai levar, ok? Seu corpo lá na band. Encaixa a cabeça e segura aqui uns 5 a 6 segundos e desce. Você impor uma força e o seu corpo for arremessado de volta para o início do movimento, quer dizer que você colocou uma força muito grande. Você tem que impor uma força necessária para ficar na posição vertical. Então isso não pode acontecer no movimento. Você entrar muito forte, ok? E ser arremessado para trás, ok? Beleza? Turma, agora vocês vão abaixar, abaixa um lado para ela ficar um pouquinho mais baixa, né? Nós vamos realizar a entrada, nós vamos tentar aproximar o nosso corpo o mais na linha possível da band. Lembrando, às vezes a hora que você chegar na linha da band você vai voltar, é normal, ok? Porque você vai ficar muito reto. Lembrando que para andar, às vezes as pernas elas precisam estar um pouquinho à frente da linha da sua cabeça para te puxar para frente. Então é normal você perder essa ativação agora no início. Então você vai entrar um pouco mais para trás, ok? Da linha do hack. E aí você vai tentar dar uns 2 passinhos para frente, em direção à linha do hack. Dessa forma. Então você entra um pouquinho mais recuado, mais para trás. Mais de um palmo e meio, 2 palmos, ok? Mantenha o seu controle e ativação. E aí você vai fazer isso, ó. 1, 2, beleza? É normal você voltar, ok? Porque você às vezes não vai ter essa ativação de se manter lá em parada de mão. Então esse foi o primeiro passo, ok? Para vocês iniciarem uma andada em handstand sem o auxílio, às vezes, de alguém ali para estar segurando o seu pé, ok?
novamente nós vamos realizar. Então, ó, entra lá um pouco mais para trás, ok? E aí você vai entrar com ativação e aí vai dar 1, 2. Se deu para ativar e manter em suspensão, 3, 4. E aí você vai trabalhando esse movimento de retirada, ok? Com os pés de apoio lá na bend. Sempre em direção à bend. Nem que você tire milímetros da sua mão do chão, mas sempre em direção à bend, a linha do hack. Beleza? Turma, próximo acessório, nós vamos fazer uma andada aqui em parada de mão, próximo à parede, apoiado, tá? Com os pés. Então tentem manter a sincronia. Se uma mão vai, a outra tem que acompanhar. E os pés também, beleza? Então tentem fazer dessa forma, você vai conseguir conduzir melhor esses braços. Por quê? Porque fica uma carga externa sobre os braços e a outra de apoio da parede. Então não vai pesar tanto quanto se você estivesse fazendo, ok? Sem o apoio da parede. Lembra fazer o quê, ó? Pode fazer uma estrelinha, colocando o seu pé de apoio lá na parede, tá? Mantém a ativação do seu corpo, ó. Beleza? Então você vai trabalhar o seguinte, uma mão e a outra. Movimento mais lateral, uma mão e a outra. E os pés acompanham, uma mão e a outra. Para você sentir o peso do seu corpo sobre os seus membros superiores. Então se você foi para lá, agora você vai voltar, vai fazer do outro lado, tá? Então faz a estrelinha, se mantém lateral com a parede e aí você vai trabalhar as duas mãos. Uma foi, a outra foi. Uma foi, a outra foi. E os pés acompanham. Beleza? Fechou? Bora lá. Turma, mais um acessório bem legal. Vocês podem usar mais uma vez a parede, tá? Eu quero que vocês impõem uma força, ok? De entrada, ok? Então, para fazer o handstand walk, lembrando, vocês têm que dominar pelo menos o handstand push-up. Vocês saberem entrar em parada de mão. Então, vocês vão fazer o seguinte. Um pouquinho mais recuado da parede, vocês vão fazer a entrada, vocês vão trabalhar esses braços, ok? Junto com as pernas. Então, não faça muito próximo da parede, tá? Só que também não faça muito longe, para você não perder esse movimento na hora de entrar. Então, olha lá, ó. Então, um quadradinho da parede ali, 1 metro, você vai levar as suas pernas e vai começar a trabalhar os braços ao mesmo tempo, tá? Então, leva as pernas, ó, e leva os braços. Então, se sobrou força, por mais que você entre muito forte com as pernas, a sua perna vai parar na parede, entendeu? E se você entrar muito fraco com as pernas, impor uma força muito fraca, você não vai chegar na parede. No caso, vai acontecer isso. Ó, você vai querer ir lá e não vai chegar. Uma coisa que vocês têm que fazer, sempre trabalhar o braço. Por mais que a perna seja fraca ou forte, nunca pausa os braços. Então você entrou em posição de handstand, leva uma mão, leva a outra, leva uma mão, leva a outra. Entra lá em movimento, ok? Em movimento constante. Então, novamente, 1 metro da parede mais ou menos, supondo que eu coloquei uma força muito grande, né? O meu pé vai bater na parede, dessa forma. Eu vou entrar bem forte para vocês entenderem. Só que eu tenho que entrar forte e não parar de trabalhar as minhas mãos em direção à parede, beleza? Então entrei lá, ó. Ó. E aí meu pé bateu na parede e eu consegui dar esses 4 passinhos, beleza? Aí você vai coordenando, fazendo as ativações necessárias para você entrar o necessário com as pernas e conduzir os braços junto com as pernas. Aí você vai afastando, tá? Eu vou ficar um pouco mais longe da parede agora. Lembrando, se você entrar forte e pausar os braços, não trabalhar ele, você não vai chegar próximo da parede, tá? Então, a eficiência desse movimento é você entrar em handstand e não parar com os braços. Se faltar a perna ou se sobrar, pelo menos você chegou próximo da parede e não ocasionou nenhum risco aí do seu movimento de você cair e virar, tá bom? Beleza? Então, um pouquinho mais longe. Entrei em parada de mão e não paro de trabalhar os braços, ó. E meu pé vai bater lá na parede e eu vou voltar pro início do movimento. Mais uma vez, entrei lá em parada de mão e eu não paro de trabalhar os braços. Meu pé vai bater na parede e eu não vou ter nenhum risco de cair, ok? De costa lá no chão. Beleza, turma? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e vem comigo, aguardo vocês até o próximo vídeo. Beleza? Valeu!